Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui a palestra Ansiedade no Meio Acadêmico com a psicóloga Elaine Carlo, né? A Elaine ela é psicóloga formada pela Universidade Paulista, Unip, com mais de 18 anos de experiência em atendimento clínico, especialista em abordagem sistêmica familiar e em análise corporal. É diretora da Casal Psi, uma empresa de treinamento e desenvolvimento que trabalha com cursos e mentoria na área de desenvolvimento humano. A palestra vai ser realizada em parceria com o Joaquim Teres, mas infelizmente por motivos de saúde ele não pôde estar presente, então passo a palavra aqui para Elaine. Muito obrigado. Então, boa tarde. Quem de vocês aqui acham que tem ansiedade? A grande maioria, né? Ao final da palestra nós perguntaremos novamente. O que acontece? Os estudos com relação à ansiedade, aos transtornos psíquicos do meio acadêmico vem aumentando em função de um acordo entre a Organização Mundial de Saúde com todos os países para que houvesse uma revisão mundial sobre a saúde mental. Eles criaram um relatório, o relatório ficou pronto em 2022, ele divulgou em 2022 o relatório. Então, o trabalho, ele fornece um plano para governos, acadêmicos, profissionais de saúde, sociedade civil e outros, com o intuito de apoiar o mundo na transformação da saúde mental. Se a gente olhar para a história da saúde mental, a gente sabe que quem tem um pouco mais de 40 aí sabe que não se trabalhava a saúde mental, né? As pessoas, desde um autista leve até uma adolescente revoltada, ou um psicótico, iam para o mesmo lugar, né? Antigamente, então, tinha as casas, os sanatórios que acolhiam as pessoas com transtorno mental. E aí essa política veio mudando e, segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2019, quase 1 bilhão de pessoas, incluindo 14% dos adolescentes, viviam com transtorno mental. Isso em 2019. Depois da pandemia, 2023, esse número deve ter aumentado bastante, né? Então, tem uma fala aí, que é a fala do diretor da OMS: todos conhecemos alguém afetado por transtornos mentais. Alguém aqui conhece alguém afetado por transtornos mentais? A boa saúde mental se traduz em boa saúde física. Gravem isso. A cabeça, a mente, ela não está desassociada do corpo. Os vínculos indissolúveis entre saúde mental e saúde pública, direitos humanos e desenvolvimento socioeconômico significam que a transformação de políticas e práticas em saúde mental pode trazer benefícios reais e substantivos para as pessoas, comunidades e países em todos os lugares. Ou seja, os vínculos são indissolúveis entre saúde mental, saúde pública, direitos humanos, desenvolvimento socioeconômico. O que isso quer dizer? Que o acolhimento, que o estudo, que tudo que a gente puder fazer com relação à saúde mental, ela tem que estar presente em todos os lugares. Nas universidades, nos hospitais, nas casas, na casa da gente, né? A gente tem um slide mais à frente falando sobre a importância do acolhimento no lar com relação à saúde mental. E aí, enfim, existe nessa reunião da OMS, surgiu esse relatório, que é o Plano de Ação Integral de Saúde Mental 2013 e 2030. Ou seja, estamos dentro desse plano para que se tenha maior
acesso, né, aos cuidados de saúde mental. Então, o relatório convida todas as partes interessadas a trabalharem juntas para aprofundar o valor e o compromisso dado à saúde mental, remodelar os ambientes que influenciam a saúde mental. Quais são esses ambientes? A casa da gente é um desses ambientes, a universidade, as escolas, todos os ambientes estão incluídos. O relatório faz algumas recomendações e essas recomendações são agrupadas em 3 caminhos chamados caminhos para a transformação. Primeiro é aprofundar o valor e o compromisso que damos à saúde mental. Como eu falei, o valor dado, a importância dada à saúde mental antigamente era mínimo, né? Ou era, se a gente pegar 40 anos atrás, uma criança que não se socializava com os outros era considerada birrenta, ou ficava de castigo. A que era agitada demais era o problemático da família. Hoje tem diagnóstico, né? Autista, TDAH. Então, a gente tem que olhar para a saúde mental, principalmente dos nossos adolescentes e das crianças. Reorganizar os entornos que influenciam a saúde mental, incluindo lares, comunidades, escolas, locais de trabalho, serviços de saúde, ou seja, todos os lugares. Reforçar a atenção à saúde mental, mudando os lugares, modalidades e pessoas que oferecem e recebem o serviço. Vocês sabem quais são os serviços dentro da Secretaria de Saúde que atendem a essas necessidades de transtorno mental? Não? Pois é, nós temos os CAPs, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Não tem CAPs em toda região administrativa, mas ele é organizado por região. Então, se eu não me engano, tem o CAPS do Paraná, que é responsável pela região norte, que inclui Paranoá, Sobradinho, Planaltina. Então, eles são agrupados por região, mas pessoas com transtornos, com qualquer dificuldade em crise, qualquer que seja, pode procurar diretamente o CAPS, ou então elas vão diretamente para o hospital. Os hospitais, eles têm uma parceria, não é esse o nome, entre o Corpo de Bombeiros, SAMU, os hospitais e para serem encaminhados, no caso de surto, e depois, previamente, encaminhados para os CAPs. Vamos lá. Enquanto a maioria dos adolescentes estão em boa saúde mental, as mudanças físicas, emocionais, sociais, incluindo exposição à pobreza, abuso, violência, podem tornar os adolescentes vulneráveis à condição de saúde mental. Por que esse é um estudo que fala principalmente sobre os adolescentes. Por quê? Vocês têm ideia? Por causa da liberdade. É na adolescência que a gente faz as piores besteiras da vida da gente, geralmente, né? Vocês sabem por quê, gente? Porque que é na adolescência que a gente toca o louco? Quem aqui tem mais de 25 anos? Todos os outros estão na adolescência. Vocês sabiam? Psicologicamente falando, a adolescência vai até os 25 anos. Oi? Eu só saio da adolescência depois dos 30. Psicologicamente falando, você está pronto aos 25. E aí o que acontece? Quando a gente não tem uma boa estrutura para os nossos adolescentes, para a criança, por que o adolescente faz isso? Só explicando um pouco essa fase da transição. O que acontece? Depois dos 12 anos, você entra no início da adolescência.
E aí, a gente não quer ser mais criança, né? Mas o que a gente sabe ser? Criança. Mesmo que a gente não queira, a gente só sabe ser criança. Aí, do outro lado, tem os adultos aqui. Quem são os adultos de referência que a gente tem? Pai e mãe. Quem quer parecer com pai e mãe? Ninguém também. Então pensa, eu não quero ser criança e eu não quero parecer com meu pai e minha mãe. Por isso que eles começam, que vocês, né, os adolescentes, quando a gente está na adolescência, a gente quer andar em grupo. A gente quer procurar pessoas com as quais a gente se identifica para a gente ter uma noção de nós mesmos. Do que eu gosto? Como é que eu gosto? E aí, o dono da marca Gap, vocês conhecem? Aquele casacão que todo mundo, né, os jovens gostam, teve uma sacada incrível. Por quê? O que significa Gap? Lacuna. Um espaço entre a infância e a idade adulta. Então, eles não queriam... adolescente não quer usar roupa de criança, ele quer usar roupa de adulto. Então, essa marca criou um estilo próprio para essa fase da idade, que não é nem do desenvolvimento, que não é nem adolescente e não é nem adulto. E nessa fase a gente está numa lacuna de não sei quem sou, não sei para onde vou, não sei o que quero ser, não sei se esse curso que eu estou fazendo que eu quero mesmo. E aí tudo isso cria um conflito muito grande na mente do jovem e aí ele começa a experimentar. O que ele vai experimentar? Tudo que tiver pela frente. Drogas, álcool, sexo, estudo, né? E coisas novas para se descobrir. Então, quando o adolescente, e essas descobertas, essa fase, eu gosto muito de uma frase que diz assim, na idade adulta a gente só repete tudo que a gente viveu na infância e na adolescência. E é verdade. Então, quando a gente não tem uma estrutura emocional legal, um pouco equilibrada na adolescência, e hoje em dia estão se olhando mais, né? Ofertando todo tipo de esporte, de atividades para a adolescência. Por quê? Por que existe essa preocupação? Porque a gente precisa de uma estrutura para a gente ser um adulto saudável. Porque se a gente não tiver uma estrutura legal, a gente passa a desenvolver tudo que a gente desenvolve na adolescência, a gente continua com ele na idade adulta. Então, as consequências de não abordar as condições de saúde mental dos adolescentes se estendem à idade adulta, prejudicando a saúde física e mental, limitando futuras oportunidades. A promoção da saúde mental e a prevenção de transtornos são fundamentais para ajudar o adolescente a prosperar. Por quê? Na adolescência, a gente tem coragem, a gente se permite. E se a gente tiver coragem para fazer coisas que não são tão legais, a gente se afunda, né? Se não tiver, muitas vezes, uma orientação para que o esporte também é legal, que outras atividades também liberam hormônios do prazer, a gente só encontra muitas vezes em uma e mergulha nela. Então, o que é ansiedade? Vocês sabem o que é o CID-10? Quando vocês vão no médico, pegam um atestado, está lá CID, agora é o CID-11, né? CID, número tal. CID chama o Código Internacional de Doenças. Então, sempre que vocês pegam um atestado, que vocês recebem o diagnóstico, tem lá CID, é o Código Internacional de Doença, que é seguido por uma letra e um número. Então, segundo o Código Internacional de Doença, a ansiedade é um estado de apreensão ou antecipação de perigos ou eventos futuros desfavoráveis, acompanhado por um sentimento de preocupação, desconforto ou sintomas somáticos de tensão. São sintomas somáticos.
é o que a gente sente no nosso corpo. Quando a gente sente no corpo, é somático. O que eu quero que vocês entendam aqui? Que tem uma parte que é mental e outra parte que é somática. Aqui na frente, não. Vamos. Deixa eu ler aqui para vocês. Quem sentir isso, levanta a mão, por favor. Sintomas de ansiedade. Quem sente irritabilidade? Mudanças de humor. Inquietação. Pensamentos negativos. Preocupação excessiva. Isolamento social. Crises de choro. Falta de foco. Alterações alimentares e crise de pânico. Então, será que agora vocês posso carimbar um diagnóstico? São ansiosos? Vamos ver. Então, a ansiedade ela é composta por sintomas que são subjetivos. O que são sintomas subjetivos? São que tem a ver com seus sentidos. Então, são sentidos como experiência psicológica, inclui temor, preocupações emocionais, despersonalização. O que é essa despersonalização? Sei quem eu sou, o que eu quero ser, como é que vai ser minha vida. E objetivos. Quais são os objetivos? Os somáticos, né? Que englobam os sentidos em si. Dores abdominais, náuseas, vertigens, palpitações, boca seca. Quer dizer que eu sinto no meu corpo a ansiedade. Essa ansiedade ela pode ser diagnosticada por sintomas? Também. Eu sinto no corpo e sinto na cabeça, na mente. Mas olha só, gente. Olha quantos tipos de ansiedade nós temos. Transtorno de ansiedade generalizada. É aquela ansiedade que vem com todos aqueles sintomas e não tem um motivo, não tem uma época, não tem uma razão, não tem um fato. Transtorno de ansiedade por separação. Quando termina um namoro, quando alguém vai embora, quando alguém morre, pode gerar esse transtorno de ansiedade por conta de um luto, né? Mutismo seletivo. A pessoa ela não consegue falar com outras pessoas. Geralmente ela se cala e só fala com quem ela se sente segura. Transtorno de angústia, agorafobia, transtorno de ansiedade induzido por substâncias. Esse transtorno, ele pode acontecer induzido por substâncias, por medicações ou por outros tipos de droga. Devido a uma condição médica, você acaba de fazer uma cirurgia, acaba de passar por um processo cirúrgico complexo e aí vem o transtorno de ansiedade. Muito bem. E aí é que tá. Como é que nós vamos diagnosticar a ansiedade? Eu acho importante que vocês olhem para isso. Existe um roteiro. Se a gente acessar a internet hoje em dia, vocês vão encontrar um monte de testezinho, diversas checklists, né, para vocês checarem e descobrirem se estão ou não com ansiedade. Cuidado. Por quê? Porque existem critérios. O DSM-5 é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Já está na 5ª edição. Ele é um calhamaço desse tamanho assim. Ele tem todos os diagnósticos de transtorno mental estão nesse livro. Então, os psiquiatras utilizam o DSM,
Os psicólogos utilizam o DSM. Para quê? Para poder ver quais são os critérios e se os critérios se encaixam na ansiedade. Então, por exemplo, para ansiedade, quais são os critérios gerais? Presença de ansiedade excessiva e preocupação durante a maior parte dos dias por um período mínimo de 6 meses. Ou seja, uma avaliação por 6 meses para ver se, no caso, a preocupação ela está acontecendo durante todos os dias. A ansiedade e preocupação são desproporcionais ao evento estressante ou improváveis. Vocês entendem isso? O que é? Ela é desproporcional. Então, se aparecer um leão aqui, o que a gente vai fazer? Todo mundo vai correr e vai embora tentar se livrar do leão. Agora, se aparece um professor aqui. Tem professor aqui? Aparece um professor aqui, o aluno começa a ter ataque de pânico, de crise, entrar em desespero, porque não sabe se tirou um MI ou um MM. Essa preocupação pode ser desproporcional. E aí vem um ataque, vem a crise de ansiedade, que é o quê? Que é desproporcional ao que está acontecendo, né? Dificuldade em controlar a preocupação, então dorme, acorda pensando no fato, no problema e não consegue se desligar. E pelo menos 3 dos seguintes sintomas devem estar presentes: agitação, inquietação, facilmente fatigado, cansado, dificuldade de concentração ou a mente fica vazia, excesso de irritabilidade. Então, isso é só um exemplo para vocês entenderem que, às vezes, o que vocês têm não é ansiedade. Por isso que é importante observar, diagnosticar, porque ansiedade todos nós temos. E é importante lembrar que existem taxas hormonais no nosso organismo que pode causar irritabilidade, pode causar agitação, pode causar cansaço. Então, sempre, eu estou na terapia e eu não melhoro. Sua psicóloga indicou para você fazer um exame de sangue para ver as taxas hormonais, você está com problema na tireoide. Então, depois de descartar essas possibilidades, aí vamos para o diagnóstico. Aí olha só que interessante como é o DSM. Ele funciona assim. Tem esses critérios gerais, aí depois embaixo vem assim: desde que não seja transtorno de ansiedade por medicação, transtorno de ansiedade generalizada em função de um evento traumático. Então, é muito mais complexo do que a gente só olhar, fazer o checklist lá na internet e falar assim: estou com ansiedade. Às vezes está mesmo. Muito bem. Precisar da participação de vocês novamente. Esse é um estudo transversal de uma universidade pública em que fizeram uma pesquisa com fizeram acadêmicos de enfermagem e medicina. Por quê? Porque geralmente acadêmicos de enfermagem e medicina, porque lidam direto com as dores do ser humano, tendem a ter um pouco mais de ansiedade do que as outras áreas de estudo. Então vamos lá. A inserção no meio acadêmico traz mudanças. No círculo de amigos, quem achou que mudou, levanta a mão aí, por favor. Restrição de afeto. Autocobrança de aprovação no curso. Alguém aqui? Mesmo? Autocobrança com relação às notas. Dificuldade em organizar o tempo. E exigência de maior autonomia. Estes são fatores que podem causar estresse nos
problemas acadêmicos, porém são reflexos do convívio e dos processos adaptativos no ensino superior. O que isso quer dizer, gente? Que tudo na vida é um processo. Eu falei para vocês aqui da fase da adolescência, né? Que você sai da infância, vai para a adolescência, caminhando para a idade adulta. É um processo. E esse processo, ele às vezes dói. E quanto mais a gente vai envelhecendo, mais adulto nós vamos nos tornando, a gente vai percebendo que a vida dói. Que dói fazer escolhas, que dói escolher, assim, quando a gente escolhe um caminho, eu vou por aqui ou por aqui. Eu naturalmente, se eu escolho ir por aqui, eu estou dizendo não para esse outro caminho. Mas o que acontece? Quando a gente é criança, a gente quer a bala e o chocolate. Aí a mãe fala que não. Mas aí a gente faz uma birrinha e a gente ganha a bala e o chocolate, né? Aí a gente vai crescendo e a gente continua querendo a bala e o chocolate. Só que às vezes a gente não vai ter nem a bala e nem o chocolate. E aí? Então, existe um processo natural do desenvolvimento. Ele faz parte e a dor faz parte. A dor faz parte da nossa vida. E qual foi a época melhor da nossa vida que a gente sentiu menos dor? Todos nós já passamos por ela. Geralmente, né, deixando de lado os casos muito traumáticos, geralmente foi na infância. A infância era maravilhosa. A gente fazia pouco e ganhava muito. Quando é que isso vai acontecer novamente na vida da gente? Se a gente não se tornar milionário, não acontece. Então, conforme eu vou me adultecendo, eu tenho que dar para receber. Qual que é o professor de vocês aqui que dá nota de boa, assim, de graça? Os professores não podem responder. Não vem, nada vem de graça. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente cresce, quanto mais... Vai sair todo mundo aqui. Quem tem ansiedade, ninguém. Depressão, todo mundo. Quanto mais a gente cresce, menos a gente recebe as coisas de graça. E esforço requer gerador. Que malha? E aí? Dói? Dói. Tudo custa. Daqui para frente, tudo custa. Então, esse estudo, né, entendeu que a carga horária excessiva não está direto com o sofrimento humano por conta dos custos da área da saúde, né? Mas cobranças intrínsecas, problema na administração do tempo e restrições dos momentos de lazer tornam os acadêmicos vulneráveis ao adoecimento mental. O que é mais importante para vocês? Tenho até medo de fazer essa pergunta. Um SS ou uma crise de ansiedade? O SS. Pois é. O mais importante é a saúde mental de vocês. E vocês são muito cobrados. Cobrados por vocês mesmos, cobrados muitas vezes pelos outros. Um estudo sobre professores, eu tenho certeza que se botar um gráfico aí, na maior barrinha. Nesse estudo aí, foram 42% dos alunos pesquisados com ansiedade. Se for professor, deve estar uns 70%, né? Então, muito bem. Tá lá. Vocês observaram as taxas, né? Estão dentro da normalidade, o organismo está legal e realmente tem ansiedade. E aí?
Como eu falei para vocês, em pequenas quantidades, a ansiedade pode ser benéfica, né? Ter um pouco isso faz parte do nosso organismo, de estar, né, atento, ajudando a manter a atenção e o foco. É quando ela se torna intensa e persistente que causa problema. Paulo Vieira, no livro O Poder da Ação, ele diz que a ansiedade é um dos maiores males do mundo moderno. É como se as pessoas estivessem sempre em uma corrida sem fim, buscando alcançar seus objetivos de maneira desenfreada. Quem se sente nessa corrida sem fim? Às vezes não dá essa sensação de que a gente está sempre correndo atrás de algo nunca chega, nunca alcança, nunca acaba. E eu vou falar para vocês, com a conclusão do curso, isso não vai acabar. Né? As pessoas estão nessa corrida desenfreada da vida, atrás de algo, correndo atrás de algo que não tem fim. E essa corrida, óbvio, gera ansiedade descontrolada. Muito bem. Aí eu quis trazer para vocês uma ideia um pouco diferenciada, que é da psicossomática. Alguém aqui não sabe o que é? A psicossomática é um estudo que parte do princípio de que o nosso corpo é resultado da nossa mente. Então, nossa mente influencia o nosso corpo, assim como o nosso corpo influencia a nossa mente. Esses autores aí, no livro A Doença como Caminho, eles acreditam que a gente pode detectar o significado mais profundo das doenças, baseado na psicossomática, e ele tem a ideia de que todo sintoma é um alerta da psique para uma carência essencial. Então, vamos lá. Eles acreditam que o corpo, esses autores, eu não vou repetir esses nomes aí, porque eu não preciso passar essa vergonha. Alguém? Não? Então tá bom. Eles acreditam que cada sintoma nos informa de uma carência, de um sintoma no corpo, informa um sintoma mental. Então vamos pensar que a gente acredita nisso, tá? Vamos partir do princípio aqui que a gente acredita que a nossa mente influencia o nosso corpo. Aí olha só que legal. Segundo os autores, o fígado ele está associado ao processamento de emoções como a raiva, a frustração e a agressão. Eles acreditam que as doenças hepáticas ou distúrbios hepáticos, os distúrbios no fígado, podem estar ligados a questões emocionais não resolvidas relacionadas a essas emoções. Os rins podem estar ligados ao medo e à ansiedade. Problemas renais podem ser vistos como reflexo de medo profundo ou insegurança que não foram afetadas. E aí o que acontece? Vocês já ouviram histórias de pessoas que têm a mesma doença, que têm o mesmo problema, uma cura e a outra não? Muitas vezes, o que ajuda a pessoa a curar? É o padrão mental dela. Se eu consigo modificar o meu padrão mental, então vamos lá. Eu tenho um problema no fígado. Eu tomo remédio para o fígado, eu faço tratamento, eu estou seguindo tudo o que o médico recomendou. Mas meu fígado continua problemático. E aí? Será que se eu olhar para a raiva, olhar para as minhas frustrações, para a minha agressividade, eu consigo reverter esse quadro? Eles acreditam que sim. Que quando a gente olha para as nossas emoções e trabalha cada uma delas, a gente consegue ter uma vida mais saudável. Nosso psicólogo também acreditamos piamente nisso. Coração. Coração está relacionado às emoções, como amor, alegria e tristeza. Então, problemas cardíacos ou distúrbios relacionados ao coração podem ser associados a desafios emocionais em relacionamento, tristeza profunda, falta de alegria na vida.
aquela pessoa que não vê nada de bom na vida, que acha a vida um fardo, que tudo é ruim, que tudo é difícil, que tudo é sofrido, que tudo é reclamando, tem uma tendência maior de ter problema cardíaco? Eles acreditam que sim. Ok? O estudo da psicossomática acredita que o nosso padrão mental e emocional vai influenciar o nosso corpo. Problemas no joelho, olha só, quem tem problema no joelho? Podem estar relacionados à questão de orgulho, inflexibilidade e resistência à mudança. Ele sugere que muitas vezes problemas no joelho refletem uma relutância em se curvar às circunstâncias da vida ou em aceitar mudanças necessárias. Eu tenho um problema congênito no joelho, que é defeito de fábrica. Mas em momentos específicos da vida, ele doía muito mais. Em momentos específicos em que a minha inflexibilidade não permitia que eu fizesse o movimento necessário. Quem aqui já ouviu falar da hipófise? Gente, a hipófise é uma glândulazinha pequenininha, do tamanho de uma ervilha, que fica lá no meio do cérebro da gente. Ela é considerada a glândula mestra do organismo. Sua principal função é produzir hormônios que regulam o funcionamento de outras glândulas endócrinas. Ela possui 1 centímetro de diâmetro e pesa entre 0,5 a 1 grama. A partir de sua relação com o hipotálamo, a hipófise representa locais de interação entre o sistema endócrino e o sistema nervoso. O que essa glândula faz, gente? Ela manda na potência toda. É isso que ela faz. Ela comanda o sistema endócrino e o sistema nervoso. Muito bem. Alguns autores e pesquisadores vêm discutindo indiretamente como as emoções, os pensamentos e os estados mentais podem influenciar a função da hipófise. Olha aí. E por sua vez o sistema endócrino. Essa relação geralmente é abordada em um contexto mais amplo pela psicossomática. Então, assim, não é uma ideia que veio do nada. Será que o nosso corpo, será que a nossa mente comanda o nosso corpo? Se a gente pensar que a hipófise influencia todos os hormônios e o nosso sistema nervoso, e as nossas emoções e pensamentos influenciam a hipófise, então pode ser que nossos pensamentos, nossa forma de ver a vida, nossa forma de agir e reagir com relação aos problemas influenciam a nossa vida hoje? Provavelmente. Vai influenciar nos nossos transtornos mentais? Depressão, ansiedade? Muito provavelmente. Incluindo a influência do estado emocional do sistema endócrino. O Dr. Jung, que é um psicanalista, criou a análise. Ele explorou essas conexões entre a mente e o corpo, incluindo a influência do estado emocional no sistema endócrino. Jung discutiu a psicossomática e como essas questões emocionais e psicológicas podem afetar a saúde física. Quem aqui não acredita que isso seja possível? Perfeito. Vocês acreditando que a saúde mental de vocês influencia na saúde física, já é meio caminho andado para vocês terem uma saúde mental um pouco mais equilibrada, serem um pouco mais generosos com vocês. Ansiedade, depressão, são problemas sérios. Questões emocionais precisam ser tratadas para que a gente tenha uma saúde física legal e para que a gente consiga realizar os nossos sonhos.
existem para a questão da ansiedade. Se a gente parte do princípio que o que eu fizer no meu corpo, fisicamente, pode ajudar a minha mente, o que eu posso fazer que vai me ajudar? Meditação, né? Atividade física ajuda? Ajuda, gente. Né, Lucas? Vai ajudar. Exercícios de respiração. Exercícios de respiração ajudam porque a gente oxigena o cérebro, tá? Queria fazer com vocês rapidinho aqui um exercício de respiração. Ela é chamada de respiração do quadradinho. Por quê? Porque a gente cria mentalmente um quadradinho. E essa é uma respiração que ajuda muito e ajuda inclusive a tirar autista do quadro de surto, né? Quando eles são treinados a fazer essa respiração. Então vamos fazer? É bem rapidinho. Nós vamos inspirar contando de 1 a 4. Inspira de 1 a 4. Aí segura contando de 1 a 4. Solta pela boca contando de 1 a 4. E inspira novamente. Não, aí segura contando de 1 a 4. Assim, ó. Ok? A ansiedade às vezes está no nível alto. Depois de uns 4, 5 ciclos dessa respiração, a tendência é ela ir diminuindo. É interessante inspirar pelo nariz, enche o peito, segura, conta até 4, solta pela boca, até 4, que esvazia o peito, segura até 4, e aí começa o ciclo novamente. Se vocês acham que vocês têm ansiedade durante uma crise maior, tenta fazer esse exercício e ver como funciona para vocês. Yoga, meditação, escrita terapêutica. Você sabe o que é escrita terapêutica? Escreverem sobre o que vocês estão sentindo. Eu estou quase surtando de raiva aqui. Eu não quero mais magoar minha mãe, eu não quero magoar meu colega, meu namorado, eu não quero xingar o professor. Pega um caderno ali, ó, e vai escrever, falar, colocar no papel sobre as suas sensações, sobre os seus sentimentos. Regulação da alimentação, porque a gente sabe que a alimentação influencia o corpo físico, que influencia a mente e vice-versa. E a regulação do sono, gente. Se a gente não dormir direito, se a gente não comer direito, já é meio caminho andado para crise de ansiedade, de depressão e outros transtornos. Muito bem. Qual que é o outro caminho, gente? O mais lindo, necessário, psicoterapia. Quem aqui faz psicoterapia? Por quê? Por que a terapia é importante? Vou explicar para vocês. Tem uma metáfora chamada metáfora do iceberg de Freud, que ele coloca o seguinte: a nossa mente funciona como um iceberg. Nessa parte aqui, a parte que a gente consegue ver do iceberg, a parte de cima, é a nossa consciência. É a parte mais superficial da mente. O que está na nossa consciência? Tem que dar aula, tem que fazer prova, tem que estudar para a prova. Eu preciso passar, eu preciso... Todas as nossas atividades, preciso lavar a louça. Todas as nossas atividades que não requer carga emocional, está na nossa consciência. E a gente precisa fazer. Professor, o senhor está triste, o senhor vem dar aula? Vem, né? Por quê? Porque requer pouca carga emocional. É o nosso consciente. Naquela segunda parte ali, está o nosso subconsciente,
que é esse subconsciente? É uma informação que ela requer um pouco mais de carga emocional. A gente não se lembra todo dia, mas se a gente fizer um esforço, a gente se lembra. Por exemplo, o senhor se lembra o dia que o senhor se graduou? Não com clareza. Mas se o senhor começar a contar a história, o senhor vai se lembrar. E aí vem uma emoção, assim como vem o nascimento do filho, sabe? Quando a mãe começa a falar, meu filho, quando nasceu, aconteceu isso. Vem uma carga emocional, mas você não se lembra disso todos os dias. Você não se lembra quando você se graduou todos os dias, você não se lembra da festa de 15 anos todos os dias. Mesmo as coisas que são ruins, a gente não se lembra todos os dias. Isso fica no nosso subconsciente. Tem uma carga emocional, mas tá lá. Meu pai morreu. Eu não me lembro que meu pai morreu todo dia, mas quando eu me lembro, vem uma emoção junto. Esse daí é o nosso subconsciente. Muito bem. E a maior parte é o nosso inconsciente. O que está lá? Nossas dores, nossos traumas, nossos medos. Quem é que lembra quando tinha 1 ano de idade? 2? Então, onde é que estão os 365 dias de 1 ano de idade? Você viveu? Está onde? Está no inconsciente. Todas as nossas dores, todos os nossos traumas, a gente manda para o nosso inconsciente. E essa divisão, gente? Onde é que está a maior parte? No inconsciente. A maior parte da nossa mente está no inconsciente. Quem é que lembra da música do Raul Seixas que dizia assim que a gente não usa nem 10% do nosso cérebro limitado? Ele tinha razão. A gente não usa. Então, o que o processo terapêutico faz? O processo terapêutico vai acessar a psicoterapia, vai buscar essa informação que a gente não acessa no inconsciente. Medo, trauma, dor, a gente não acessa. Então, a única forma que a gente consegue acessar esse inconsciente é por meio do processo terapêutico, algumas outras terapias, por meio do sonho. Por que o sonho da gente é tão bagunçado? Eu estava na casa da minha avó, que não era a casa da minha avó, mas que tinha a minha tia que já morreu. Por que é tudo bagunçado? Porque são informações desconexas do inconsciente. Vocês já assistiram aquele filme Divertidamente? Então, ele é baseado na neuropsicologia todinho. Então, as emoções que a gente não acessa, que ficam lá na profundeza, aquele monte de bolinha, lá naquele buraco negro, são informações do nosso inconsciente, que a gente não consegue ter acesso. Então, quem é que manda na potência toda? Quem? O inconsciente. Olha, eu vou contar rapidinho aqui um caso clínico para vocês entenderem como funciona o inconsciente. Tem um caso clínico de uma moça que ela sentia pavor de cheiro de grama cortada. Ela entrava em pânico quando ela sentia cheiro de grama cortada. Não importava onde ela estivesse, ela sentia todos aqueles sintomas de ansiedade e ela entrava em pânico por causa de cheiro de grama cortada. Sem sentido, né? Muito bem. Ela foi para a terapia, começou o processo terapêutico e aí um dia ela se lembrou que ela estava na casa dela, a casa dela tinha blindex, ela estava sozinha em casa, o pai dela estava lá fora, cortando grama com aquela máquina barulhenta com protetor auricular. E o tio dela chegou em casa e viu que ela estava sozinha e abusou dela. Abusou, ameaçou e ela não contou nunca sobre esse abuso para ninguém. Onde é que estava
a informação, isso ela já era adulta. Onde é que estava a informação do abuso? No inconsciente. Ela se lembrava do abuso? Não. O nosso inconsciente é como a caixa preta do avião. Só que ele manda um sinalzinho de fumaça. Sabe quando a gente está viajando e vê lá longe uma fumacinha, assim, uma casinha, uma fumacinha, sinal de que tem, né, um fogo queimando ali. E qual era o sinal de fumaça que o inconsciente mandava? Cheiro da grama cortada. E aí ela conseguiu, por meio do processo terapêutico, acessar essa informação e entender que a mente dela estava protegendo ela da dor e do trauma do abuso. Me diga, como ficaria uma criança entendendo que qualquer adulto pode violentá-la? Entendendo que qualquer pessoa, inclusive da família, pode pegá-la, subjugá-la e fazer o que quiser. Essa criança vai ter saúde mental? Não. Aí os bonequinhos da mente se reúnem lá e falam assim: galera, a gente não pode deixar isso aqui na consciência, então vamos mandar para o esquecimento. E aí a informação vai para o inconsciente. Então, o processo terapêutico é a única forma que a gente tem de acessar, uma das formas que a gente tem de acessar o inconsciente e curar as nossas dores. Então, quais são os sinais de fumaça que o inconsciente manda? Ansiedade, depressão, transtorno do pânico, a informação de que tem alguma coisa errada aqui. É um sinalzinho de fumaça de que algo precisa ser trabalhado, porque aquilo começa a incomodar. Então, as mudanças que a gente precisa fazer podem parecer impossíveis de serem realizadas, quase sempre chega a ser um quadro patológico de ansiedade, não por vias abruptas e repentinas, mas em razão de uma rotina estressante, ansiolítica, que vai instalando a ansiedade como padrão dominante no dia a dia. Nada começa grande. Nem as nossas dores, as nossas crises, os nossos traumas, nada começa grande. Então, a gente consegue reverter. Se vocês conseguirem observar hoje, peraí, o que eu estou fazendo? O que eu dou conta de fazer? Do que eu preciso abrir mão? Qual a cobrança que não faz sentido para mim? Se isso não faz sentido para mim, neste momento eu vou abrir mão. Por que é que a gente tem que dar conta de tudo? Quem acha aqui que os adultos dão conta de tudo? Legal. Ninguém dá conta de tudo. A gente não dá conta de tudo. A gente tem que abrir mão de algumas coisas para ter saúde mental. É isso que eu quero que vocês entendam. E tudo bem se não for o SS. Vou dar um exemplo para vocês. A nossa percepção, a percepção que nós temos de nós mesmos, a percepção que a gente tem do nosso corpo, da nossa realidade, ela tem que ser mais importante do que a percepção dos outros. Inclusive da nossa família. Se perguntarem assim, eu sou mãe. Elaine, que nota você dá para você quanto mãe? SS. Ira 5. Eu faço de tudo para ser a melhor mãe do mundo. Pergunta para os meus filhos. Vai ser um MM, assim, pedindo para o professor para ganhar um MS, pedindo nota para você. Não, vai, professor. Um MS. Mas é a percepção deles.
E a minha, nesse momento, tem que ser a mais importante. Porque eu sei o que eu faço. Eu sei do meu esposo. E só quando eles caminharem o meu caminho, que eles vão compreender que talvez eu tivesse dado o meu melhor. Nessa fase, na fase da adolescência, os filhos não entendem isso, não compreendem. E os pais muitas vezes não compreendem. Ah, porque meu pai é chato, porque minha mãe é chata. Seus pais estão sendo pais. Eles já foram filhos, agora eles estão sendo pais. O que vocês podem aproveitar disso? Do que os seus pais te dão para fazer o que vocês realmente precisam fazer. O sucesso a longo prazo em fazer mudanças em sua vida depende de fazer mudanças pequenas e consistentes ao longo do tempo. Então, se eu acho que eu tenho ansiedade, eu vou começar agora. O que eu vou fazer agora para que eu não piore? O que eu vou fazer agora para que eu me sinta um pouco mais adaptado à minha vida? Tem um livro chamado A Sociedade do Cansaço. Ele é de um filósofo sul-coreano. Ele diz o seguinte: estamos vivendo em uma sociedade do cansaço, uma era marcada pela superabundância de atividades e informações. Vocês reconhecem essa sociedade? Uma superabundância de tudo, de informações, de acessos, de atividades. Ele discute o impacto das redes sociais e da cultura digital, enfatizando como a exposição constante e a busca incessante por aprovação geram ansiedade e depressão. Ele também aborda a medicalização da sociedade, onde problemas psicológicos são tratados como questões bioquímicas, reduzindo a complexidade da experiência humana. Eu queria que vocês focassem nisso aqui. A medicalização da sociedade. Existe uma medicação, se alguém conhecer, levanta a mão, chamado Aldol decanoato. Vocês conhecem? Para vocês terem uma ideia, é uma medicação que ela é injetável. O paciente com transtorno mental, ele tem que ir numa unidade básica de saúde para poder receber a medicação, porque ela fica lacrada. É uma medicação fortíssima, chama Aldol decanoato. Quem usa são pacientes com transtornos, com quadros de psicóticos, esquizofrenia. Na Finlândia, sabe por quanto tempo, o tempo máximo, um paciente pode receber Aldol decanoato? Por 6 meses. Esse é o prazo máximo de uma medicação. Enquanto o paciente está sendo medicado, toda a estrutura dele, familiar, social, comunitária, precisa ser modificada para que ele tenha qualidade de vida e deixe de tomar a medicação. Quem aqui tem parente que usa medicação? Psiquiatra. Por quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 5, 15... a vida toda. Fluoxetina, então, você encontra no baleiro na lanchonete. Então, a gente tem um excesso de medicalização. Eu atendi uma paciente que o filho dela morreu. O filho dela tinha 27 anos, um bebê recém-nascido. Mãe, estou passando mal. Foi para o hospital, ficou internado. 7 dias depois ele estava morto. Pensa na dor dessa mãe. Ela tinha 2 semanas que o filho tinha morrido, o psiquiatra passou a medicação para ela. Gente, isso é reduzir a complexidade da experiência humana. Existe um luto. A gente precisa viver o luto. A gente precisa sofrer a dor do luto. Eu perdi alguém, eu vou chorar, eu vou me deprimir, eu vou deixar de comer, eu não vou querer fazer mais nada nessa vida. E depois disso, dessa dor maior do luto passar, eu vou começar
começar a me recuperar. Isso faz parte da experiência humana. Sabe o que acontece? Por exemplo, a história lá da mãe que perdeu o filho. Meu filho morreu. 2 semanas. Então, o luto, só para vocês terem uma ideia, o luto, ele dura mais ou menos até 1 ano e meio de luto, é considerado dentro da normalidade. A partir de 2 anos é considerado patológico. 2 anos depois, você está chorando, sem comer, deprimida, aí sim precisa se tratar esse luto. Mas 1 ano e meio é natural. O que acontece? Se meu filho, no caso dessa mãe, o filho dela morreu hoje, ela toma um psicotrópico. O que o psicotrópico vai fazer? Cortar a emoção. Ela não sente dor, ela não sente tristeza, ela não sente raiva, ela não sente nada. Aí ela passa 5 anos, por exemplo, tomando essa medicação. O que vai acontecer quando ela terminar de tomar a medicação? Ela vai estar nos 16 dias do luto dela. Aqui ela sofreu 15, começou a medicação. Ela vai estar nos 16 dias. E não importa quanto tempo passa. Então, existe uma medicalização dos problemas, de todos os processos. Vai no psiquiatra. Gente, tem um remédio, uma fluoxetina que eu tomo, que ela é maravilhosa. E você vai tomando. Aí você deixa de sentir a vida, porque a vida, ela tem um custo. Ela nos custa. E nós pagamos e recebemos momentos bons, felizes, alegres, mas também momentos difíceis, tristes. A tristeza faz parte da vida. O luto faz parte da vida. E se a gente não passar por elas? Quem aqui conhece alguém que foi feliz a vida inteira? Quem aqui conhece alguém que nunca sofreu? Não existe, né? Porque esse mundo de meu Deus, ele é assim, de momentos bons, ruins, alegrias, tristezas, e a gente vai passando por eles e se reformulando enquanto criaturas, enquanto pessoas. A gente vai se fortalecendo, não é assim? Sempre que a gente passa por uma crise, tinha o slogan do FHC, era assim, com crise se cresce. Então, é mais ou menos assim que funciona. Com crise, a gente cresce. Então, muitas vezes a gente passa por uma dor muito difícil, mas a gente cresce, a gente se torna pessoas melhores, a gente tem uma expansão da nossa consciência. Lembra, conhecer é expandir a consciência, crescer, fazer terapia, diminuir essa parte aqui do inconsciente, para que a gente tenha um pouco mais de consciência da nossa existência, de quem somos. Percebe? Então, por exemplo, eu sou uma dona autoritária e controladora. Tá, eu sei que eu sou. Eu vim de uma família matriarcal, que as mulheres são muito mandonas. Beleza. Eu sou mandona com os meus filhos? Sempre. Eu sou mandona com os meus pacientes? Nunca. Tem paciente que eu falo assim, eu não acredito que você é mandona. Pergunta para os meus filhos. Por quê? Porque eu tenho consciência do que eu sou e o que eu vou fazer com aquilo. Ah, eu vou fazer terapia para deixar de ser controlador? Não, você vai fazer terapia para você entender de onde vem o seu controle e aonde você usar. É diferente de eu estourar em qualquer situação, ficar com raiva, chorar, brigar em qualquer situação. Por que você está fazendo isso? Por quê? Porque a gente geralmente não tem o controle das nossas emoções e por não ter controle das nossas emoções, a gente acaba saindo igual a carroça desenfreada, muitas vezes magoando as pessoas com as quais a gente convive. Então, quando a gente se conhece, a gente sabe para onde a gente vai. Se a gente conhece o caminho, a gente sabe exatamente o que fazer. Pode rodar o vídeo aqui? Rapidinho, só para você
vocês entenderem um pouco, porque a gente estava falando, só para finalizar, falando das redes sociais, né, desse envolvimento, e aí essa atriz... Vamos ver se vai passar. Não, né? Essa atriz fala por que ela não tem redes sociais. É Scarlett... tá no YouTube, é só colocar. É a Viúva Negra lá dos Vingadores. Né? Ela fala por que ela não tem redes sociais. Ela coloca assim... eu tive Instagram por 3 dias, aí eu passei por 20 minutos olhando uma vida de uma pessoa que eu não conheço, morando numa cidade, morando acho que na Califórnia, com um cachorro maravilhoso. Aí depois que eu terminei, eu falei assim, gente, eu perdi 20 minutos da minha vida, e eu achei que eu tinha que me mudar para a Califórnia, eu achei que eu tinha que ter o cachorro tal, eu achei que eu tinha que ter a vida daquela pessoa. E ela fala assim, eu sou muito ansiosa, então eu desinstalei o Instagram. Olha que consciência, é disso que a gente está falando, da gente ter uma percepção da nossa consciência, ter uma percepção do que a gente é, do que a gente dá conta. Se eu reconheço que eu sou ansiosa, eu não vou deixar de ser ansiosa hoje, mas eu posso identificar o que me gera ansiedade. Não, isso eu não quero mais. Se eu sou uma pessoa que olha para as redes sociais, eu quero ter a vida e acho que o que está ali na rede social, gente, eu atendo há quase 20 anos. Nenhum dos meus pacientes mostram a dor. Eu nunca vi um paciente colocar na rede social que estava deprimido. Muito pelo contrário. Quanto mais deprimido, mais bonito está na rede social. Quanto mais ansioso, mais postando coisas boas e felizes está na rede social. Então, assim, se vocês acreditam que é difícil para vocês olhar para essa realidade, porque é uma realidade fantasiosa, ninguém está feliz o tempo todo. Pronto, vou trazer um bafão, né? A Sandy e o Lucas Lima se separaram, como assim? Aquela menina linda, aquele menino lindo, uma vida perfeita, e se separaram? É uma prova de que ninguém coloca os BO na rede social. Então não se enganem com o que vocês veem. Ok? Por que a atriz Scarlett Johansson não tem conta em redes sociais? Ela se junta ao seleto grupo de celebridades como Cillian Murphy, Keanu Reeves, Angelina Jolie e Robert Pattinson, que também não tem conta em redes sociais. E a resposta que ela deu para justificar essa ausência é algo que vale a sua atenção. I have enough anxiety. You know what my tip is? Don't read the comments. That would give me so much anxiety. I can't. I had Instagram once for 3 days, and when I started realizing that I'd spent 20 minutes looking at somebody's Instagram page who was like worked for a friend of mine who had a family, I had like now a little pit bull and 2 daughters in like Burbank. I was like, what? I just wasted 17 minutes of time. I now feel like I should move to California, get this specific dog, and change my life in all these ways. It felt so bad, like I was missing out on this random person's life. I can't do this. É isso. Se vocês têm prioridades, elejam as prioridades de vocês. No momento eu vou olhar para o meu curso, no momento eu preciso estudar para essa matéria, no momento eu preciso focar nisso. Foca, olha para as prioridades, depois vocês vão, não, nas férias eu vejo isso, nas férias eu faço isso, para que vocês não tenham, não acelerem um transtorno ou tenham crises de ansiedade que vão prejudicar vocês muito futuramente, porque como vocês viram, nada vem grande. Uma crise de ansiedade não tratada que se inicia na adolescência, ela pode gerar transtornos para o resto da vida. Então é isso, pessoal. Obrigada pela atenção de vocês. Espero ter contribuído. Obrigada. Nossa, eu trouxe balinha para vocês.
Então, pessoal, enquanto estou entregando a valinha aí, gostaria de agradecer a presença de todos. Vamos encerrando o segundo dia aqui da 15ª SEM e quarto 3 Week. Na verdade, encerramos as atividades presenciais. A gente vai ter uma palestra online agora às 7h30, com o Thiago do site embarcados.com. Vai estar disponível no canal do YouTube do ramo estudantil do I3E da UNB. E amanhã a gente continua pela parte da manhã com os mini-cursos e pela parte da tarde aqui no auditório novamente com as palestras, beleza? Muito obrigado a todos e até amanhã.